Compromissados com a evangelização. Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. Leitura complementar. Salmo 147, versículo 15. Usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Mateus capítulo 9, 36. O mundo é como ovelhas que não têm pastor. Mateus 13, 38. Jesus disse que o campo é o mundo. Lucas 24, 47. O Evangelho deve ser pregado para todas as nações. 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E 1 Timóteo 2, 4. É a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. Leitura bíblica, Mateus 16, versículo 14 ao 20. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Objetivo geral da lição: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivo específico: mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Introdução. A evangelização sempre foi e é prioridade dentro do movimento pentecostal. A razão para isso é que nós, os pentecostais, encarnamos na realidade concreta o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Nós, os pentecostais, também temos em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a este testemunho, pois Jesus, nosso Senhor, morreu para salvá-las. E, finalmente, há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança, ou seja, a firme convicção da iminente volta do Senhor. São convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamentam a nossa prática de evangelização. Aproveite essa oportunidade para fazer uma grande conscientização na sua igreja, na sua família, a respeito da evangelização. E não se esqueça que essa é uma incumbência do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida por Deus para levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária.
capítulo 1, a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é uma tarefa de todos nós. 1.1 O Evangelho. A palavra Evangelho vem de duas palavras gregas, um advérbio que significa bem, e angélia, que significa mensagem, notícias. Assim, a palavra grega euangelion significa boas notícias. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus. 1.2 Um único Salvador. O Evangelho são as boas notícias que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, Atos 20:24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, Romanos 3:23. Não existe um meio de salvação sem Jesus, Atos 4:12. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:16. E ele também afirmou que o campo é o mundo, Mateus 13:38. Logo, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. 1.3 Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a Igreja como a única agência do Reino de Deus na terra encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, portanto, a mobilização de toda a Igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, Atos 8:4. E nós devemos seguir este modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades, Mateus 11:28-30. Isso é feito mediante o Evangelho. Então, devemos agir como fez o apóstolo Paulo, Romanos 1:16. No capítulo 1, nós aprendemos que o Evangelho é uma questão de vida e morte, pois a evangelização é uma prioridade. Capítulo 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas foi especialmente depois da Reforma Protestante que esse assunto foi mais falado. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. 1.1 A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros.
2.2 Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta muito interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, a saber, a expiação limitada e a expiação ilimitada. Primeiro, a expiação limitada. Trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica que, na nossa opinião, é equivocada e baseia-se numa exegese muito ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Nós, os pentecostais, rejeitamos essa linha de... Nós, os pentecostais, rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. E a segunda, a expiação ilimitada. O próprio nome já define. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Em 1 João 4,14 lemos: testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Em 1 João 2,2 lemos: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura o Evangelho. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada, pois Jesus morreu por todos os pecadores. João 3,16. No capítulo 2, nós aprendemos que a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade. Subsídio teológico. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em João 1,29, ou que Ele é o Salvador do mundo em 1 João 4,14, isso tudo significa a mesma coisa. Certamente a Bíblia emprega a palavra mundo no sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina. Mas Cristo não morreu em favor de um sistema. Ele entregou sua vida em favor das pessoas que dele fazem parte. Em texto algum do Novo Testamento, a palavra mundo se refere à igreja ou aos eleitos. Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 1 Timóteo 2,6, e que Deus quer que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4. Em 1 João 2, versículo 1 e 2, temos uma separação explícita entre os crentes e o mundo, e uma afirmação de que Jesus Cristo, o justo, é a nossa propiciação para ambos. Stanley Orton, na sua obra Teologia Sistemática, página 360 e 361. Capítulo 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da Igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra as missões por todos os ângulos,
e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. 3.1 A evangelização. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e é o que Jesus nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. E geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, conforme está registrado em Atos 2, versículos 42 a 47. Estas coisas são características de uma autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos desde o avivamento da Rua Azusa era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. 3.2 As missões. O trabalho do missionário é uma evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. A mensagem é a mesma e é necessário adaptar e criar novas estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Estamos falando de Atos 13, versículos 16, 17 e 32. E compare esse texto com o discurso no Areópago em Atenas, Atos 17, 22 ao 31. O cristianismo não tem como objetivo a padronização do mundo e nem de destruir suas culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Louvado seja Deus. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, versículo 19 ao 22. Isso tudo a fim de ganhá-los para Jesus. 3.3 O desafio de hoje. Jesus disse que o campo é o mundo, Mateus 13:38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém e depois na Judéia, e depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Não. Mas ele mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, versículo 23. No capítulo 3, nós aprendemos que a evangelização local e transcultural é uma tarefa principal da Igreja de acordo com o Novo Testamento. Subsídio da vida cristã. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Desejo dar um relatório da obra do Senhor aqui na capital. A 15 de fevereiro de 1927, chegamos a essa cidade, Belo Horizonte, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo.
Não existia aqui nenhum crente da nossa fé e ninguém tinha ouvido falar do batismo no Espírito Santo. Abriram-se muitas portas de maneira que agora temos 8 cultos por semana dentro da cidade, e num lugar chamado Areias surgiu uma nova congregação. Jesus já batizou ali 3 irmãos no Espírito Santo. Aleluia! Eles estão ouvindo as nossas orações. Estamos debaixo de uma onda de revivificação. Nossos cultos são muito concorridos e o poder de Deus se tem manifestado com salvação de pecadores. Nos últimos 3 meses, 47 pecadores se entregaram a Jesus, 19 irmãos foram batizados nas águas e 11 receberam o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Clímaco Bueno, a sua obra na Seara do Senhor, páginas 56 e 57. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Amém.